Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís, também pela 100.9 e pelo YouTube da Rádio São Luís. Mais uma edição do nosso Camperiando. O nosso convidado para camperiar hoje é Jarbas Nadal, bacharel em serviço social, mas músico. E o Jarbas já esteve aqui. Inclusive foi um estreante. Entretanto, naquela oportunidade, o seu parceiro praticamente ocupou o espaço. Satisfação, Jarbas, hoje. Prazer recebê-lo aqui com mais tempo para a gente conversar um pouco. Luiz Oneide, a satisfação é minha de estar, mais uma vez, participando do Camperiando, né? A Rádio São Luís, que é precursora, é uma instituição que sempre valorizou a nossa cultura, a nossa arte. Eu bem sei isso desde Piazito, tive a felicidade de, ainda nos programas de auditório, de frequentar e participar dos eventos da Rádio São Luís. E me sinto honrado de estar aqui novamente, né? Esse bate-papo tão legal que é o Camperiando, para a gente poder falar um pouco da música, da arte, das nossas coisas. Isso é muito bom. Tu iniciaste a tua carreira artística em que época da tua vida? Eu iniciei tocando, eu tinha uns 6 anos de idade, né? A minha mãe me conta, né, que às vezes eu estava incomodando lá, choramingando, piazinha com 2, 3 anos de idade, dela me colocava na cama e pegava a gaita do pai, do guarda-roupa, uma gaitinha de 8 baixo, largava em cima da cama. O seu Chico Salles. Escondido do pai, né, para não mexer na gaita, eu me entretia ali por cima da gaita, fuçando, apertando ali, enfim. E aí com 6 anos, assim, eu lembro, tem até umas fotos, né, alguns aniversários, alguns casamentos, eu tocando assim, mas muito pouquinho, né, muito pouco conhecimento, assim. E depois eu parei, eu me envolvi com a dança, fui dançar, dancei na invernada, ali no grupo do Charrus, do Carlos Prado. Inclusive, esteve aí participando do Enarte, né? Olha só semana que passou. Que maravilha, né? Então isso é muito bom, né? O folclore, a cultura em São Luís Gonzaga, agora também através da dança, né? Eles têm um grupo muito bom, né? As nossas entidades aqui, o próprio Galpão Distância, né? Muito tradicional. Dançou muito tempo com eles? Eu dancei em torno de uns 3 anos e meio, 4 anos. E aí, com a questão de tocar, que é uma coisa muito interessante, né? Que eu digo assim, eu comecei a tocar profissionalmente, eu tinha 14 anos de idade, que foi onde eu comecei a ganhar que nem diz meu amigo Mário Meiro, o primeiro dinheirinho, né? Que começou a render os primeiros trocados, assim, daí eu considero ali, sim, foi, né? Que eu comecei a sobreviver da música. E eu eu dancei ali no Carlos Prado, e o pessoal, com a questão de eu ser filho do seu Chico Salles, que era uma figura conhecida na cidade, que tocava, a minha avó paterna, a avó Chica, tocava gaita. E aí o pessoal, mas tu não toca? E na época eu estava estudando no INSA, né? No Instituto Nossa Senhora Auxiliadora. E ali tinha o FECOM, o Festival da Comunicação. E a turma da nossa época era de músicos ali, Maurício Pimenta, o Adilson Damião, o Rodrigo Machado. E o Rodrigo tocava muito bem, desde piazinho. E eu fiquei, né, meio parado no tempo com a música, né? E um dia eu vi o Rodrigo tocando assim, me chamou a atenção, tipo, mas o pai do Rodrigo toca, né? Toca muito bem gaita. Meu pai toca e eu aqui, né, só dançando e coisa. Cheguei em casa, né, pai, começa a me dar, né? Eu quero tocar. Quero tocar também. Isso aí, piá com 13 anos por aí, né? 12, 13 anos, e na época eu dançava no Charrus. E aí comecei a tocar, e aí a gente começou a fazer parceria com o Rodrigo, né? Só no bodoque, na bolita e tocando gaita, né? Era o nosso entretenimento. E o pessoal do grupo ele começou a me usar para tocar para a invernada. Então eu comecei a daí tocar para as invernadas, aquela coisa toda, ia nos bailes. São Luís Gonzaga é uma cidade que eu tenho um carinho imenso, para ter a amizade que a gente tem com as pessoas, né? As pessoas incentivam muito. Uhum. E aí nos bailes, às vezes, os conjuntos, né, da época, tinha o pessoal tocando e o pessoal pedia para a gente dar uma palhinha, né? Dar uma força, um incentivo para o guri tocar.
Na época eu era muito acanhado, tinha um pouco de vergonha com isso, né? Mas hoje eu sei da importância da valorização, como as rádios de São Luís Gonzaga abriam espaço para esses jovens talentos se apresentar. E isso, né, acabou se tornando uma profissão, né, que depois a gente acabou tirando a subsistência da gente, né, da música, né, porque o meu carro-chefe sempre foi a música. Eu trabalho, sou assistente social, mas a música é meu carro-chefe. O curso de assistente social tu foi fazer bem depois, dentro do tempo normal de aula, logo Não, depois de formado no não ensino médio. foi bem depois. Parou um pouco e... A questão do estudo com o músico, até tem um monte de jovens aqui em São Luís Gonzaga, né, que são grandes músicos, e sempre tem uma questão com o estudo, existe uma dificuldade pelo seguinte: como o músico tem que sair, tem que trabalhar, aí acaba tu tendo a evasão escolar, tendo muita falta. E eu tive muita dificuldade com isso. Eu estudei na Escola Estadual Rui Barbosa, até a 5ª série, aí fiz a 6ª e a 7ª no INSA, no Colégio das Irmãs, né, que a gente chamava carinhosamente aqui em São Luís, Colégio das Freiras. E aí depois eu fui para o Leveu Gil do Paiva, estadual, que hoje é Osmar Pope. Ali eu fiz a 7ª e a 8ª e fiz o ensino médio. E teve várias vezes, Lisoneide, que a música é uma coisa fantástica, assim, eu agradeço a música tudo, os amigos que a gente tem, a família que a gente constrói, as oportunidades de trabalho, porque tudo foi através da música. E eu chegava, às vezes, quando comecei a tocar baile, os conjuntos que eu tocava, eu toquei nos Orelheiros, no Alecrim Canto, estacionava o ônibus na frente do colégio. Tu descia do ônibus para ir para aula? Para ir para aula, de manhã, às vezes chegando de viagem, né, aquela coisa toda lá, e falava com a diretora, né, tinha a minha querida amiga, a professora Sônia, né, professora Celino Bonfim, né, que era bem caxias, a Celino, mas abriam exceções, recebiam a gente assim, a gente às vezes perdia uma aula e meia, né, e aí esperavam para a gente, porque eles sabiam, né, da situação. E várias vezes eu cheguei na escola com o ônibus dos grupos, e várias vezes eles me pegaram também na escola para nós seguirmos viagem. Mas então tu quis estudar, tu quis ser gaiteiro também, porque quis, as duas coisas tu pediu, né? Tu procurou. Procurei, busquei, assim, porque isso foi uma coisa assim que bem desgastante, né? Confesso que não é fácil, é difícil. E aí muitas vezes assim com sono, né? Às vezes cansado, em sala de aula, né? E às vezes o maior problema eram as provas, né? Porque tinha o período de provas, tu ter que cumprir e honrar com os prazos das provas, fazer os trabalhos e entregar, enfim. Aí o que acontecia? A gente tinha, né? Mas o guri toca, o guri, né? E aí abriam essas exceções e, graças a Deus, a gente conseguiu cumprir direitinho, certinho com isso. Mas o curso de... Ah, sim. Esse foi mais fácil de fazer. Daí foi o seguinte, para ter um curso superior, eu já fazia um tempo, eu me formei em serviço social, fazem 10, 12 anos, por aí, 10 anos, 12 anos, Aí eu já fazia um tempo que tinha parado de estudar, né? Um bom tempo longe da escola, enfim. E foi uma coisa muito, muito interessante, porque daí foi logo que surgiu os primeiros ali, os ProUni, né? Aí a minha família, assim, né? O pessoal, tia, mas por que tu não volta a estudar? Por que tu, né? Aquela coisa, o pessoal sendo solidário e carinhoso com a gente, tu é um cara inteligente, volta a estudar. E meus amigos, rapaz, eu viajava por aí, o pessoal, porque eu sempre gostei de ler, né? Eu li bastante, né? Li muitos livros, né? E isso facilita muito no diálogo, conversar com as pessoas, né? E as pessoas perguntavam, Nadal, qual é a tua formação, né? E eu digo, não tenho formação, tenho ensino médio, né? Ficava constrangido. Até não ficava constrangido. Na época eu não dava importância para isso, né? E aí chegou um tempo, começou a despertar algumas curiosidades, né? Eu digo, mas eu podia, né? Conciliar. Ou eles te perguntavam pela facilidade que tu tinhas de se comunicar em função da leitura. Talvez por isso também, né? E aí... estou falando com o doutor aqui. não é para tanto, né? Aí uma vez em Santa Cruz do Sul, num evento que nós estávamos tocando em Santa Cruz do Sul, aí tinha uma turma de amigos ali, pessoal que participava do encontro costeiro.
Aí tinha um senhor lá de Santa Cruz, seu Adilo Raubin, lá, que faz parte da Rosa Cruz. E aí ele me fez essa pergunta, né? E aí eu respondi para ele, tá. Daí no outro dia teve um almoço no sítio dele, lá, conversando lá. E ele puxou o assunto com outros amigos ali, o Paulinho estava por ali, uma turma ali, uns amigos. E eu vou voltar a estudar, vou estudar. Aí surgiu essa questão do ProUni que eu te falei, e daí o pessoal, minha família, mas por que tu não faz aí, aproveita essa oportunidade que tem, né? Eu digo, mas eu tanto tempo, né? Assim, não era um gênio na escola, né? Muito mediano, muito regular, né? Aí fui fazer, rapaz. Passou. Passei, cara. E aí eu digo, mas, né? Aí deu aquele brilho, né? Você motivou. Aí fiquei bem garboso com os outros, né? Aí fui escolher que curso, né? Daí, na época, tinha uma coisa que me chamava a atenção, né? Eu achava legal, assim, porque eu tinha viajado muito com os orelhanos e com o próprio Alecrim Canto, muitas cidades no país, né? Então, tipo, que nem Goiânia, uma cidade linda, né? Brasília, uma cidade planejada. Aí me chamou a atenção a arquitetura e urbanismo. Podia fazer algo do tipo, assim, né? Tipo, imagina tu construir, e tu sempre pensa na tua terra. Já pensou em São Luís Gonzaga, lá, o cara fazer uma praça, uma coisa, né? E aí um sonho, assim, né, na cabeça da gente. Só que era difícil, não tinha a cidade mais próxima que tinha esse curso, e era um curso novo que tinha aberto, era em Santiago. Aí tinha a questão de ônibus, de viajar, de ter que sair, de ter que tocar, complicava muito, né? Era difícil, e a música era o meu ganha-pão. Aí fui para outra opção, que, né, dá 3 opções. Peguei, gostava de leitura, de ler, né? Vou fazer história. Também tinha aqui em São Luís Gonzaga, né, na Unopar, mas aí era um dia, né, que daí aquela questão de tu fazer o ensino IAD, né, que às vezes as pessoas pensam, o ensino IAD é fácil. Eu sempre digo, ele não é fácil, até eu considero mais difícil. Por quê? Porque quando tu tem uma dúvida, o ensino presencial, tu pode questionar o teu professor, está tudo na mão ali para te informar. E o EAD depende muito do aluno, do esforço do aluno. Então, se tu for um bom aluno, tu for dedicado, tu vai ser um bom profissional e tu vai te formar com qualidade, porque depende de ti, não depende dos outros. Agora, se tu for relapso, né, é como qualquer coisa na vida, né? Vai ser meia boca, né? Aí... Chegou o serviço social. Serviço social segunda-feira. E eu pensei, segunda-feira, né? Dá tempo de chegar de viagem, né? Bem no início da semana. Às vezes, quarta-feira, quinta-feira tem que pegar a estrada, mas olha aí, né? Posso levar o computador junto ali fazer os troços? É isso que eu vou fazer. Rapaz, comecei a fazer o curso e me encantei. Porque o início do serviço social, tu estuda muita teoria, muita história, muita coisa, né? E aí tu pega desde o princípio, né? Desde que se iniciou lá. E aí eu achei fascinante, né? Mas pensei, vou fazer o curso, vou me formar, mas não tinha a menor pretensão de trabalhar. Aí, e tudo, vê como a música puxa tudo, Lisonei. Aí a reitora, a coordenadora da Unopar em São Luís Gonzaga, professora Neiva, o esposo dela tem um programa de rádio na São Luís, amicíssimo do meu pai, muito meu amigo, né? Desde a época de São Lourenço, das missões que a gente ia nas semanas farroupilhas lá. Aí ficou tudo em casa, ficou tranquilo, né? Tá, concluiu o curso. Aí o Emerson Gotardo, que era um cantor que a gente fazia bastante coisa junto, trabalhava muito, né? Tinha gravado os discos do Emerson desde o início. A esposa dele é assistente social. Estágio da faculdade, fui fazer Porto Xavier, serviço social. E ela disse, não, faz aqui comigo estágio, tá. Aí fui eu e mais 2 colegas. Aí lá a gente tem a compreensão, né, porque a faculdade é muita teoria, né, mas a prática é o que vale. E a prática tu tem que aproveitar bem teu estágio. Aí, chegando lá, começamos a fazer o estágio e ela chegou e me disse, Nadal, tu tem um perfil para ser assistente social. E eu digo, imagina, capaz, não é para tanto. E ela, não, mas é... Já ficou efetivado por lá? Ainda não, olha só. Concluí o curso. Às vezes as pessoas procuram emprego, né? Tipo, emprego. Ela me arrumou 4 empregos e eu saindo aqui pela tangente, né?
Não, a música e pá. Aí, né, minha família, não, mas por que tu não tenta? Tu tenta conciliar, tu consegue, daqui a pouco, né? Aí, numa oportunidade, né, a PAI, depois Xavier, na época a presidente da PAI era a Fernanda Bratz, me ligou e diz, ó, tu tem que trabalhar com nós, porque teve uma lei, tem uma lei, né, que daí todas as APAIs tinham que ter um assistente social. E aí eu digo, tchê, mas o que eu não, olha, eu me formei, mas eu nunca trabalhei com isso. Não, mas me falaram que tu é bom, que tu tem perfil, que não sei o quê, tem que ser você, porque daí já me conheciam por causa da música, né? Daí já ficava, né, aquela coisa, né? Enfim, topei o desafio. E hoje tu trabalhas em quantos municípios como assistente social? Hoje eu trabalho em Porto Xavier, São Miguel das Missões, né, Roque Gonzales, e desenvolvo uma atividade de musicoterapeuta num projeto na Praia da Bossoroca. Mas uma coisa interessante, Lisanês, né? que a história é extensa, né? Mas para gente ter uma ideia, olha só. Meu primeiro dia de trabalho, nunca me esqueço, foi dia 10 de março de... Uma terça-feira era o dia de Porto Xavier. E até hoje continua sendo. De 2015. Muito bem, nessa época nós estávamos embalados nos festivais com o Albert Lopes, o Chuchu Nunes, o Cristiano Fantinel. Então a gente estava direto nos festivais, estava muito em evidência, estava muito na mídia, assim. E isso facilitou também para a questão de trabalhar. Aí, no primeiro dia de trabalho, né, eu fechei com o Porto Xavier, terça-feira é o dia que você grava o Galpão Crioulo. Aí... Já teve que pedir folga. Olha só, aí eu tive que ligar, né, para a chefia, tem um Galpão Crioulo terça-feira. Primeiro dia eu trabalhei, já estava pedindo dispensa. Ela deu, não, tranquilo, porque foi um dos acordos que a gente fez, né, para ter hoje uma tu consegue atender o teu compromisso profissional. Hoje como consigo atender, e participar dos festivais. Consigo fazer tudo assim pela questão da flexibilidade, né? E a gente, graças a Deus, consegue desenvolver um trabalho, ajudar essas instituições, né, que hoje fazem parte da vida da gente, porque a rede APAI é uma irmandade, sabe? Tu absorve isso, vai para o teu DNA, vai para a corrente sanguínea como a música, né? A satisfação que tu tem, o grande prazer quando tu consegue ajudar, auxiliar uma pessoa excepcional, quando tu consegue ajudar uma família, quando tu consegue estender a mão, isso eu acredito que seja uma satisfação como estamos em época de Copa do Mundo, como um jogador de futebol fazer um gol. Como também tem as frustrações e das vezes que a gente não consegue atender, não consegue satisfazer todas as demandas, né? Mas aí a gente tem que arregaçar as mangas, né? E sentar o pensamento e ir em busca disso até conseguir atingir o objetivo. Jarbas, depois então dessa digressão aí do tempo, em que tu contaste a história de como você formou e não deixou da música, nos dias 17, 18, 19, tu participou, como participa todos os finais de semana em festival, ali no Canto de Luz de Juí. Isso. E daria para nós ouvir a primeira que nós vamos executar agora? Conta para nós que música é esta. O 11º Canto de Luz de Juí é um festival que já está tradicional no calendário rio-grandense. Essa composição é Tal Qual o Pesqueiro É. A letra é uma parceria do meu compadre Josemar dos Anjos e do Silvio Emané Genro de Uruguaiana. O Josemar é lá de Rio Negro, Paraná. E eu tive a felicidade de fazer a melodia dessa letra dos parceiros, né? Num festival de Barranca, que é o Pesqueiro da Canção, que acontece em Juí. Ali te dão o tema, tu faz a letra na hora e faz a música tudo na hora, né? E assim foi feito. Eu, conversando com os amigos ali, falei pro meu compadre Josemar e falei pro Silvio, né, que é muito amigo da gente, né, vocês podiam fazer uma letra aí que eu vou musicar, né? E eu não sou eu componho mais assim músicas instrumentais, né? Tenho muitas composições até com letras assim, mas vamos dizer assim que eu sou mais preguiçoso para fazer isso, né? E eu digo, não, então façam aí que eu vou fazer. Eles fizeram e eu tive felicidade de fazer a melodia. Essa música
como ela é inédita, ela só fica naquele evento, e lá em Ijuí tem 2 composições do Pesqueiro, sobe para o festival principal, que seria o Canto de Luz, né? E classificadas para a fase geral do festival. Aí o pessoal me ligou, a música subiu, passou, foi para o festival, então a gente montou um time, fomos lá, né? Quem é que interpretou? Apresentar a música. No palco estavam nos violões o Mar Benites, meu compadre Albert Lopes, o Aparício Maidana, no contrabaixo o Chuchu Nunes, um dueto com 2 gaitas, com outra cordiona botoneira, com o Diego Machado de Canoas, eu no acordeon, e os intérpretes eram 2, era o Eduardo Maicá e o Cristiano Fantinel. Vamos ouvir então aqui no Camperiando. Cada um traz sua história, sua origem e vivência, e desenhados na memória, seus mapas de procedência. Dessa integração de povos que foram chegando aqui, brotaram tempos novos, regados no rio Ijuí. Brotaram tempos novos, regados do rio Ijuí. Esse abraço de culturas, trabalho, harmonia e fé, hoje é colmeia madura, tal qual o pesqueiro é. Esse abraço de culturas, trabalho, harmonia e fé, hoje é colmeia madura, tal qual o pesqueiro é. Hoje é colmeia madura, tal qual o pesqueiro é. A mescla de tantas crenças, de valores ideais, é o que faz as diferenças se tornarem tão iguais. As procedências somadas, com seus caminhos diversos, deixaram histórias contadas em prosa, música e verso. Deixaram histórias contadas em prosa, música e verso. Esse abraço de culturas, trabalho, harmonia e fé, hoje é colmeia madura, tal qual o pesqueiro é. Esse abraço de culturas, trabalho, harmonia e fé, hoje é colmeia madura, tal qual o pesqueiro é. Hoje é colmeia madura, tal qual o pesqueiro é. Hoje é colmeia madura, tal qual o pesqueiro é. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande.
Voltamos a apresentar o Camperiando aqui pela Rádio São Luís com Jarbas Nadal, que é músico profissional desde os 14 anos. Desculpe te perguntar qual é a tua idade hoje. Hoje estou com 48 anos, faço aniversário dia 25 de dezembro. 25 de dezembro, né? Tem alguns amigos nossos também fazem dia 25 de dezembro. Capricorniano. É uma data muito especial, Especial. Nascimento de Jesus Cristo. Exatamente. Antecipadamente, já meus cumprimentos, então, pelo transcurso do seu aniversário. Obrigado. No bloco anterior, tu falaste que faz mais a música, né? Ou seja, você faz a música, né? A melodia. Isso. A composição também, composição de letra ou... Faço também. Sabe que tem uma coisa assim, Luiz, a vida, né? Essa caminhada, essa jornada que a gente vai amadurecendo muitas coisas, né? E a gente até, com o tempo, às vezes em show, assim, né? Ao vivo, né? Às vezes, tu é de São Luís Gonzaga, terra do Jaime Caetano Brau, a gente brinca, assim, no bom sentido da palavra brincar, né? Aí de um intima o outro, então tu faz um verso, daí aquela coisa, o cara faz um verso, às vezes no calor da euforia, da emoção ali, tu acaba fazendo um verso na hora, né? E aí fica o verso. E aí fica o verso. E aí, muitas vezes, até nesses festivais de barrancas, ou às vezes algum letrista amigo, o cara te mostra uma letra para ti, daí às vezes tu sugestiona, poderia alterar aqui, trocar aqui, ajeitar ali, poderia mencionar isso. Às vezes a gente sugestiona um tema, né? Que nem tem uma composição do João Ari Ferreira, né, saudoso, grande amigo, que o Miguel Marques gravou no disco dele. Nós mandamos para o festival também essa música, uma parceria minha e do Albert Lopes, que é dos Antigos Familiares. O João Ari Ferreira, o Sicha, né, carinhosamente a gente chamava ele de Sicha. Uma vez nós, numa rodada, numa noitada, assim, né, que os músicos são muito seresteiros, assim, né, por dizer boêmios, né, e aí a gente conversando e devagando ali assuntos, né, tomando entre um gole e outro de cerveja, aí surgiu a ideia, e falando sobre família, né, eu falando do meu pai, meus avós e coisas, né, a gente, essas famílias antigas, né, e aí contando, a gente podia escrever algo nesse sentido, né, para o Sicha, né, dos antigos familiares, né? E ele, tá aí o tema. Ficou, né? Num próximo encontro nosso, ele tirou do bolso e me entregou. Tu tens um timaço ali em Santiago, né? Que tá o Albert, o Chuchu, mas eu percebo que tu é festivaleiro mesmo, né? Em todos os festivais, e você tá num grupo, tá aqui. Como é que funciona? Você tem contrato, é parceria? Ou precisa de um músico na gaita, no acordeon, eles te chamam? Como é que funciona nos festivais? Os festivais funcionam assim, né? É como, vamos dizer assim, tu tem um estilo musical. Que nem agora, esse final de semana, né? Eu estive em Carazinho, na Seara da Canção, tocando uma música do meu compadre Albert Lopes. Ele foi jurado na convenção em Júlio de Castilhos, não pôde ir lá, mas eu fui representando justamente com outros amigos. Aí o Zumar Benício tinha uma música, uma composição, e aí me chamou para mim também desempenhar o acordeon. Então as pessoas, assim, com o tempo que a gente vai trabalhando, tocando, assim, a gente vai criando, vamos dizer, um DNA nosso próprio de tocar. E com essa questão das missões, os missioneiros têm um jeito diferente de se expressar através do verso, através do violão, através do acordeon, às vezes no próprio jeito de ser, né? Que é uma questão muito regional nossa, né? Porque dificilmente tem um festival no estado, tem missioneiro, né? Olha, se faltar um missioneiro, parece que faltou alguma coisa, né? A gente se encontra, até a gente brinca, assim, comenta, aqui agora deu muito missioneiro por metro quadrado, né? Aqui vamos botar uma baliza ali, fazer uma fronteira, né? Que, né, se encontra o Yuri Menezes, às vezes o Glauco, o Ricardo Comaceto, às vezes quando tem show do Mano Lima, tá o Gabriel Lauter, nós com os guris ali de Santiago, o Ângelo Franco, o Erno, né? E daí a gente se reúne ali,
né? Todo mundo conhecido, amigo ali, e fica aquele grupo ali das missões representado, e muito São Luís Gonzaga, né? São Luís Gonzaga, todo mundo questiona e pergunta, mas o que tem essa cidade que tem tanto músico, como é que pode ter tanto músico bom lá? O pessoal diz assim, a gente está aqui, a gente às vezes não tem essa noção. O que eu comecei a notar, perceber, é justamente a questão do toque diferenciado que tem, a questão da dolência, do sentimento, da particularidade de cada um se expressar através do seu instrumento. E isso faz com que convoque os músicos. Então, eu recebo muito convite, porque vai ter uma música que vai ter um acordeão, um sistema argentino, uma gaita de 8 baixo, e aí essa música que é meio a cara do Nadal, então chama o Nadal, aquela coisa, e amizade, e por aí vai, né? Então, vou te fazer uma pergunta baseada na pergunta das pessoas que fizeram para você quando vocês se encontram. O que tem em São Luís Gonzaga que tem tanto artista, né? E o que tem em São Luís Gonzaga, no teu ponto de vista, que falta mais promoção cultural? São Luís Gonzaga tem muitos músicos. Eu acho que tudo tem a ver com a questão da terra, né? A questão do índio, né? Isso está muito ligado a nós. Os guaranis, né? Os padres ficaram encantados, né? Com a questão que eles tinham a sensibilidade para esculpir em pedra, em madeira, a questão da música missioneira da época das reduções, das missões, né? A música sacra, né? Uma música nesse sentido. Então eles fabricavam os instrumentos, né, para tocar essa música e executavam de uma forma eles eram artistas, vamos dizer, tinha essa coisa mais a artística no DNA deles, na pele, no sangue deles. E com essa mescla que a gente tem, eu acho que isso aí a gente acaba herdando de alguma forma. E também a questão da convivência, né, de músicos, esses legados, que nem eu tenho esse projeto que eu efetuei, né? Boliche do Chico Salles, legado de pai para filho. Porque fica o legado das famílias. A minha avó tocava gaita, os tios do meu pai tocavam gaita, meu pai tocava gaita, eu acabei tocando gaita. Os meus filhos têm um lado artístico também. Por exemplo, o Cauê, ele gosta de escrever, escreve poemas, é uma linha mais moderna, partiu mais para o lado do rock, né? Mas ele arranha a guitarra dele, embora não trabalhe, não viva com a música. A Luna gosta de cantar, de dançar, de desenhar, desenha bem. Eu tenho o Júlio, lá em Porto Alegre, que toca a gaita, daí ele é evangélico, faz um trabalho nas igrejas, né? Tem a pequenininha agora, que está com 8 meses, né? Eu acredito que pelos gritos que ela vai cantar também. Então tem as famílias aqui, como tem a família Hortaça, a família Guedes, né? A família dos Borges, enfim, tem a família do Cleverson Oliveira, né? E que tem existe essa questão hereditária, né? E também, Luiz, tem o seguinte, a convivência, né? São Luís Gonzaga é o Paitá, como a gente diz, tem uma boia, um churrasco, um carreteiro, aí tomar uma bebida, um vinho quando é frio, uma cerveja quando é quente, tudo é motivo para se reunir. E nesses momentos, você conversa, tem vários filósofos do copo, assim dizer, né? Bom, esse é o lado bom. Esse né? é o lado bom, e com isso a gente amadurece, né? Sim. Esse é o lado bom. E a música também. Mas e qual é a dificuldade, porque você também presidiu a Associação São Luisense dos Músicos, qual é a dificuldade de fazer eventos? Eventos, tá. Existe uma coisa assim que talvez seja algo que não... como é que vou te dizer assim? É que nem um time de futebol. Né? O Grêmio, quando criou o time dos Galácticos ali, né, não ganhou nada, né? Tinha aquela turma ali, investiram um monte, né? E então talvez tenha, no meio de tantos talentos assim, às vezes fica mais difícil de tu administrar, né? De tu criar algo, mas mesmo assim, São Luís Gonzaga teve grandes eventos, né? A Mostra da Arte Missioneira, o Encontro Internacional de Timameceiros, né? Eventos assim magníficos, né? De uma grandiosidade, e também eventos que agregaram para os músicos de São Luís terem mais qualidade.
abrir um horizonte na visão musical de cada um, para adquirir um instrumento melhor, para querer estudar mais, desenvolver mais, para se sentir mais seguro, mais profissional num palco, porque tu imagina, né, no Chamameceiros ali, eu era guri, eu vi o Raul Barbosa, nunca imaginei que ia conhecer, e através do Chamameceiros eu tive a felicidade, né, de conhecer o Raul Barbosa, Rudinini Flores, tantos músicos assim que a gente conseguia conversar abertamente, trocar uma ideia e ter um aprendizado. Concordo plenamente. Eu cheguei aqui em São Luís, cheguei juntamente com o Canto Sete Povos e vivi grandes momentos do Canto Sete Povos, da Mostra, do Chamameceiro, de tantos outros, até Festival da Canção. Entretanto, eu convidei a Evelise já faz uns 10 anos para vir morar em São Luís. Eu disse para ela, lá nós temos bons artistas e grandes eventos. Os eventos acabaram. Não tem mais evento como Mostra. Eu estou devendo para ela. Fez uma propaganda enganosa. Fiz uma propaganda enganosa. Por isso que eu fico batendo nessa tecla. Está na hora da gente fazer um evento. Porque nós temos... né? Aliás, eu vou aproveitar aqui por responsabilidade minha e fazer uma crítica a nós mesmos, né? Estou inserido no contexto. A Rádio São Luís está divulgando Natal de todas as cidades. Todas as cidades têm show. Vilso Paim, Garotos do Fandango, Tcheguri, né? Alguns que eu citei, todos. São Luís tem artista e não tem show. E tem uma coisa que eu imagino assim, Lisoneiro, ó. Tu imagina, eu toquei shows em São Luís Gonzaga, tenho amigos aí, já participei. Toquei, inclusive, um show de Natal em 2015, 16, por aí, faz tempo. Teve depois outros shows acompanhando outros artistas, né? O Miguel Mares, como o Núcleo Cavalo Crioulo. Depois teve aquele show na Expo São Luís com o Luiz Carlos Borges, né? Teve os convidados. Eu tive a felicidade de receber o convite do maestro Luiz Carlos Borges, né? Nos convidou para participar. E teve semana passada aqui no Camperiano. Maravilha, né? E então, talvez por ter tantos, né? Não, sei lá, depende. Não quer descontentar ninguém. Né? E acaba não convidando ninguém. O que teria que ser feito poderia ser, sei lá, através até da própria associação, sentar, ter uma reunião entre os músicos, né? E onde haja um bom senso geral, porque logicamente tem assim, né? O que cada ano é um grupo. Exatamente, faz uma relação, vai ser fulano, ciclano e beltrano, né? Porque a música tem o seguinte, muitas vezes, às vezes é uma coisa que atrapalha muito, às vezes, as pessoas, às vezes pode ser até as vaidades, né? Tem um livro, inclusive, A Fogueira da Vaidade, né? Que é muito interessante, que fala sobre isso, né? E então, às vezes, as pessoas têm um entendimento, né, de qualificação como esporte, como clube de futebol, amador, profissional, enfim. E eu tenho uma visão disso, né, respeitando todo mundo, né. Eu vejo assim que, para mim, profissional é quem vive da sua profissão. Se eu sou um pedreiro e eu construo, faço reformas, eu sou um profissional. Exato. Eu sobrevivo daquilo ali. Então, se eu sobrevivo da música, eu sou um músico profissional. Não quer dizer que a qualidade, eu sou melhor do que fulano, porque fulano sabe menos que eu. Então, isso aí, muitas vezes, é um disparate, não combina. Por quê? Porque quem tem a arte, para começar, eu não gosto de comparar ela. Para mim, a arte é de ser apreciada. Mas chegar no Museu do Louvre, em Paris... eu gosto mais do Leonardo da Vinci, mas eu gosto mais do Van Gogh, qual o melhor é esse? Não, a arte é para ser apreciada. Quem tem que valorizar a arte, dizer que é bom, é ruim o que eu faço, eu gosto do Nadal tocando, não é eu que tenho que mexer e vai dar não porque eu sou bom, não. É as pessoas que vão me ouvir, é o público. Talvez por isso existam muitos artistas que, às vezes, algumas pessoas podem julgar tecnicamente inferior ou mais fraco, mas acabam fazendo mais sucesso que outros, né?
Mas por quê? Porque é o público, as pessoas que têm que ouvir e denominar, ou a música mais popular para rodar na rádio, né, para ter o alcance, a qualidade tu vai ter, tu vai fazer bem feito, vai fazer o teu melhor, né? Acredito que todo mundo faça o teu melhor. Então, se a pessoa está fazendo melhor, quem sou eu para dizer que está ruim, né? Agora, se todo mundo gostou, maravilha. Uma outra composição que tu participou lá em Juí, vocês fizeram o melhor também, né? E agora tu conta para nós quem era o timaço que estava lá contigo e que composição é esta? Foi a composição de sexta-feira, dia 18, a composição do Rodrigo Bauer, que é um poeta de São Borja, um grande poeta, né, São Borgense, a melodia de um músico itaquiense, que é o Felipe Goulart, né, Quando a Sorte Vira, né, ela faz contando, né, o próprio título já diz tudo, né. No palco estava eu no acordeon, no contrabaixo o Rodrigo Maia, no violão 7 cordas estava o Felipe Goulart, no segundo violão o Zomar Benites, interpretando estava Juliano Moreno, Santana do Livramento, e o Cristiano Fantinel de Alegrete. Vamos acompanhar aqui no Camperiando. O vento norte varre as folhas do terreiro, vem assoviando, despenteando o parronal, encrespa a água de um açude do potreiro e tira acordes ancestrais do taquaral. O vento norte topa a vida pela frente, vai anunciando que vem chuva e temporal, trompando o dia, pecha, bicho, pedra e gente, e leva embora tempo e mágoa ao natural, e leva embora tempo e mágoa ao natural. É um caminheiro de invernadas e banhados, cortando rumos de fronteira em litoral, traz esperança para o campo castigado pela estiagem que esfarela o pastiçal. Esse meu peito ressecado de saudade vive esperando noite e dia este sinal, que o vento norte traga o campo pra cidade, pra verdejar o gris desta perimetral, o gris desta perimetral. Abana os galhos, um capão de guajuvira, corre a tropilha muito mais do que o normal. A calmaria de repente se retira e o que era brisa se transmuda em vendaval. Assim é a vida, de repente a sorte vira e a terra seca se transforma em manancial.
caminheiro de invernadas e banhados, cortando rumos de fronteira e litoral, traz esperança para o campo castigado pelas friagens que esfarela o pastiçal. Esse meu peito ressecado de saudade vive esperando noite e dia este sinal, que o vento norte traga o campo pra cidade, pra verdejar o gris dessa perimetral, o gris dessa perimetral. Abana os galhos, um capão de guajuvira, corre a tropilha muito mais do que o normal. A calmaria de repente se retira e o que era brisa se transmuda em vendaval. Assim a vida, de repente a sorte vira e a terra seca se transforma em manancial. Assim a vida, de repente a sorte vira e a terra seca se transforma em manancial. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando. Agora é o terceiro e último bloco, mas a prosa tá boa, hein, Jarbas? Muita coisa para conversar, né, Luiz? É bom, né? Bom bater papo, né? Isso é bom. Na abertura do programa eu disse que o teu companheiro a vez passada ocupou mais tempo, mas é que ele era o convidado, né? O Cristiano Fantinel. Ah, sim. Ele era um convidado. A visita, né? A visita, uma a gente visita. tem que abrir sessão. Missioneiro sempre dá mais espaço para os visitantes. Missioneiro hospitaleiro, né? Por natureza. Isso é bom. É verdade. Bom, festival é o que mais você participa ou de shows? Hoje, até com esse retorno aqui, tenho participado, tá meio misto, né? Mas dos anos ali, de 2007 até 2016, era muito festival, bastante, sabe? Porque tinha, ali eu toquei um período de quase 5 anos com o Miguel Marques. Então, o Miguel, quase todo final de semana tinha show em festival, né? E daí a gente tinha show, ia tocar o show com o Miguel Marques e sempre tinha música para tocar. Então, tu sempre estava em festival, né? Então, era muito parelho isso. Depois, ali de 2014, eu falei 16, né? Mas daí 2014, ali a gente começou a trabalhar muito com show, muito projeto. Aí nós tínhamos um projeto que era de Missões e Fronteira, em parceria com o Cristiano Fantinel, ali com os guris, né, com o Chuchu e o Albert Lopes. Aí tínhamos projeto com o Sesc, projetos com empresas privadas, daí a gente trabalhava muito, sabe? Então era aquela coisa assim, tu pegava um roteiro ali, fazia um roteiro de shows ali, e nesse entremeio a gente tocava muitas festas particulares, né? Que é uma coisa que eu trabalho bastante hoje em dia, né? Sabe que o agronegócio é uma coisa muito parceira do nativismo, da música gaúcha, porque existem muitas, às vezes as pessoas não sabem, existem muitas festas de encerramento de safra, por exemplo. Eu tenho, graças a Deus, tenho um bom relacionamento com bastante pessoas amigas e conhecidas e que gostam da gente, do trabalho que a gente faz. E aí essas pessoas, às vezes o cara tem um encerramento, uma safra, Nadal, me liga lá, monta um time aí, vem para cá, vem tocar com nós aqui, coisa e tal. Daí a gente acerta um cachê, contratado um som, tu vai lá e toca. E às vezes tu tá cruzando numa cidade, eu vou tocar em Balneário Camboriú. Aí tem um amigo em Itapema,
ou às vezes em Florianópolis, né? Daí tu só liga ali, os caras já criam algum evento, alguma coisa para te reunir e fazer. Aproveitar a turnê. Aproveitar E essa fazer uma volta. turnê. Então, de um tempo para cá, a gente começou a trabalhar mais com shows. Aí veio a pandemia, dá aquele abafa, né? Deu esse abafa de 2 anos ali, aí a gente voltou mais para a questão virtual, para a internet, né? Promovendo lives, enfim. E agora, nesse retorno, os shows estavam mais devagar, começaram esses eventos prontos, que são os festivais, né? Até está tendo um acúmulo muito grande. Final de semana, tem um final de semana que teve 6 festivais, outro teve 13, e por aí vai. Ei, Nadal, eu tenho percebido que a premiação dos festivais, elas não são muito atrativas. A ajuda de custo é melhor? Como é que tem funcionado? Luiz Oneide, eu tenho um modo de pensar, vou falar um pouco assim, a minha opinião, né? Não vou dizer que seja o certo, o correto, mas como eu vejo, né? Como eu te falei antes, a questão da arte, né? Eu acho que no festival, isso eu já falava na época assim, que nós ganhamos um prêmio em 2014, né? O prêmio Teixeirinha, né? Nós participamos tivemos a felicidade de participar de 22 festivais no ano, né? Com o nosso grupo ali, a turma que nós tínhamos ali, o Obra, o Chuchu, o Fantinel, tinha um outro amigo que também cantava com nós na época, que a gente fazia uma parceria, que era o Adam César, e tinha outros, o Jorge Freitas, enfim, Miguel, toda a turma, mas os que a gente mais estava viajando na época era com o Fantinel ali. Nesse ano nós participamos de 22 festivais. Tivemos nesse ano de 2014. 2014. Está fazendo uma digressão uma do tempo. retrospectiva do que foram os festivais para nós. Daí nós ganhamos um prêmio da Assembleia Legislativa, lá o Vitor Matheus Teixeira, do grupo mais premiado dos festivais, né? Porque nós participamos de 22 e foi uma coisa até interessante. Nós premiamos em todos os 22 e ganhamos 18. Foi uma coisa assim, até a gente não acreditava, né? A gente chegava assim, já... a gente estava muito embalado com aquilo ali, porque fica uma receita, que nem fazer um bolo, vamos dizer assim, né? O troço fica... a coisa acontece ao natural, é um momento especial, que acontece com todos, não foi só conosco que aconteceu, acontece com todos os músicos, né? E então... eu já naquela época que a gente estava, né, nos outros bem na foto ali, eu já dizia, tia, isso não é justo. A gente chega aqui, a gente ganha ajuda de custo, ganha um prêmio, né, às vezes um prêmio relativamente bom, que nem era o Carijo, nós ganhamos o Carijo, né? E tinha festivais que davam um carro, né? Então seria muito melhor pegar e partilhar com todos, porque aquela coisa, todo mundo está fazendo arte, todo mundo está dando o seu melhor, ninguém vai para brincar ali. E aí um grupo privilegia e leva um monte de coisa, sabe? A gente já chegou até a acontecer de ganhar, às vezes, um primeiro e um segundo. Não que talvez foi justo, tudo bem, mas eu acho que o maior prêmio é ajuda de custo. Então, tu não precisa dar 20, 30 mil reais para um primeiro lugar. Dá um troféu, prêmio simbólico, dá 2 mil reais e partilha esse restante entre todos os músicos que estão ali. Todo mundo está fazendo arte, está fazendo música, entendeu? Eu acho que seria mais justo com todos. Está sendo feito hoje? Não, ainda não está sendo feito isso. E tem um outro detalhe, Luiz, uma coisa muito particular minha que eu vou falar também. Cara, assim, tu imagina, Luiz Oneide, um artista como o Miguel Marques, né? O Miguel é uma pessoa que a gente tem que contemplar, como outros tantos, né? Nenito Sarturi, João de Almeida Neto. Hoje os festivais teriam que mudar um pouco o seu formato. Eu acho que esse laboratório de festival, de premiação, tipo primeiro, segundo lugar, melhor isso, melhor aquilo, sabe? Teria que ser um festival para os que estão iniciando, entendeu? Para dar oportunidade para o jovem que vem vindo. Digamos, o pessoal mais tarimbado, né? Vamos dizer assim, mais de estrada, esse pessoal tem que ser um festival tipo mostra, que nem o festival de Chamamé de Corrientes, entendeu? Vamos trazer o Nenito Sarturi e o grupo dele, vamos trazer o Miguel Marques e o grupo dele, vamos trazer, entendeu? Trazer esses artistas para valorizar o evento e para eles fazerem um show, para as pessoas apreciarem a arte desses artistas, não competir. Porque tu imagina, fica difícil para o novo surgir, entendeu? Porque, digamos, o cara tá surgindo no início ali, né? Já tem um cara mais cascudo, mas, né? Do meio fica difícil de oportunizar os outros. E a questão da premiação,
o que é melhor? Tu pegar R$3.000 de ajuda de custo, 3.500, e um prêmio de 15 mil de primeiro lugar. Não seria melhor, então, tu dar uma ajuda de custo de 5, 6 mil reais, que tu vai atrair mais pessoas para o teu evento, e dar um troféu, então, quer dar troféu de primeiro, de segundo lugar, terceiro lugar, e uma premiação em dinheiro mais simbólica, 2.000, 3.000, sei lá. Mas essa sugestão fica registrada aqui no Camperiando, né? Para o ano que vem, talvez os organizadores e produtores, se bem que os produtores são sempre os mesmos, né? Tu vê o Festival de Rock, né? Tem o Rock in Rio, né? Teve agora, né? O Festival de Rock. Quem é que ficou em primeiro lugar lá foi o Guns N' Roses ou os Rolling Stones, né? É uma coisa, é só nós gaúchos que estamos nessa aí. A Argentina não faz isso, a Argentina tem os festivais de chamamé lá, que o pessoal vai apreciar a arte, né? A cultura, no modo geral, né? Tem ido muito para a Argentina? Tenho ido, agora um pouco menos, né? Veio a pandemia, deu uma amenizada, mas uma época eu estava indo seguido. Eu viajei bastante para a Argentina com um amigo, um grande cantor, pesquisador, historiador, que é o Juliano Javoski, né? É uma pessoa que pesquisa, estuda muito a cultura, o folclore. E daí, volta e meia, o Juliano me convidou várias vezes, eu fui com ele, aqui na costa, a Poçadas, eu ia volta e meia, tocar Santo Tomé, Correntes, né, na festa de chamamé ali. Então, a Argentina é uma coisa assim que, hoje em dia, para a gente, eu considero assim, né? É como a gente ia a Santo Ângelo, a Juí, a Santiago, está aqui do lado, nós somos um povo assim, um povo só, né? Nós respiramos a mesma cultura, por assim dizer, que é valorizar a terra, os amigos, né? Fazer um assado, compartilhar com todos aquele momento, né? Então, Tu sabe, Jarbas, que eu te convidei aqui para a gente prosear, mas vamos ter que ficar devendo um pouco, né? Tu vai ter que voltar mais tarde para a gente continuar, porque tem muita história, né? Eu imagino que tu conhece todos esses artistas, já citou alguns aqui, né? No Rio Grande do Sul. Tive a felicidade de conhecer muita gente, graças a Deus, e tudo, por isso que eu digo assim, a música é uma companheira especial, né? Que eu tive a felicidade de trazer esse legado, do meu pai ter me ensinado a tocar gaitinha de 8 socos, de botão, e a música ter me dado amigos assim que... Nós temos até uma música que nós ganhamos no Festival em Juí, em 2014, que é Aos Amigos Feito Irmãos. Ali retrata bem isso. Então a música me deu grandes amigos feito irmãos, né? E agora vamos tocar uma das tuas para fechar aqui. Vamos lá. Não que as anteriores não são das tuas, porque você mesmo disse que participou, tocou gaita, né? Sim, a tal qual o pesqueiro a melodia é minha, né? Uhum. Então, vou sugerir um tema, então. Tem um tema que... Fique à vontade, sugere e anuncia. É um tema instrumental, tem um nome em Guarani que se chama Yanderetá, né? Que o significado quer dizer nossa terra, nosso povo, né? Se o índio tivesse uma concepção que nem nós temos de política de país, né, seria o nosso país, a nossa pátria, o nosso povo, né? Eles têm, mas a questão mais a aldeia, mais comunitária entre eles, assim, né, que essa representatividade é enderetar a terra, né, o amor à terra, ao seu povo. E esse chamamé, eu participei de um festival instrumental com o Paulo Ferro e ele, tive a felicidade de ganharem em Santo Ângelo em 2004, se não me engano, já faz um tempo, né? E eu compus ele quando morava em São Nicolau ainda. Uma música que deve ter os seus 20 anos aí, mas eu gosto muito desse tema, é muito especial. Então, antes de ouvir, muito obrigado, um abraço e continue tendo esse sucesso. Luiz Oneide, eu agradeço a Rádio São Luís, que desde lá do Mate Amargo, do saudoso Olívio de Matos, né, outros tantos amigos que sempre nos oportunizaram de estar ocupando esse microfone para contar um pouco da história da gente, de tocar nossas músicas. A Rádio São Luís, que valoriza a nossa cultura, sempre toca os músicos são-luisenses. Eu agradeço aos patrocinadores e toda a equipe da Rádio São Luís aí. E a minha São Luís Gonzaga do coração, né, esse povo que eu amo muito. Ouvimos então o Jarbas Nadal aqui no Camperiando.